boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Não a pedofilia. Em entrevista coletiva, a Polícia Federal dá detalhes da operação que prendeu um homem em Alagoas. Sinal vermelho. SMTT realiza operação para coibir irregularidades no transporte complementar. Atenção, meninas! Começa a segunda etapa da vacinação contra o HPV. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta segunda-feira. E hoje é segunda-feira, também tem Viderlan Araújo ao vivo aqui no estúdio com todas as notícias do esporte para você. E nós vamos começar o programa com uma notícia que interessa principalmente aos servidores do Estado. O governo libera na folha de pagamento de setembro, que vai ser paga na próxima quarta-feira, o reajuste salarial retroativo ao mês de maio, concedido após estudo, diálogo e negociação com os servidores estaduais. O pagamento do reajuste obedece ao cronograma salarial padrão do Estado, com liberação da primeira faixa salarial, que engloba vencimentos de até R$ 2.226 e corresponde a mais de 60% dos servidores. No dia 11 de outubro, recebem aqueles com salários acima deste valor que eu falei, de R$ 2.226. E olha só, gente, após um ano de investigação, a Polícia Federal prendeu um homem suspeito de explorar sexualmente crianças e adolescentes, além de posse e publicação por meio da internet de fotografias e vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Quem tem os detalhes é o repórter Viderlan Araújo. E depois de um ano de investigação, a Polícia Federal finalmente chegou a um homem de 48 anos que tem um registro, uma lista enorme de casos de pedofilia, principalmente contra menores. O delegado adjunto, o doutor André Santos Costa, explica para nós esse procedimento de investigação que demorou um ano e chegou em um homem de 48 anos com iniciais de DRM. É isso, doutor? Exatamente. Uma investigação foi iniciada aqui na Polícia Federal através do inquérito policial. E foi realizada uma busca e apreensão na residência do cidadão, onde foram arrecadados diversos materiais, computadores, pendrives, câmeras fotográficas, filmadoras. E, feita essa apreensão, todo o material foi periciado e da perícia resultou em que nós obtivemos diversas imagens, tanto imagens que ele baixava pela internet, fotografias, vídeos contendo imagens de sexo explícito com menores de idade, na sua maioria com meninos, e também vídeos que ele produzia, ele praticando sexo com menores de idade. Também no laudo ficou demonstrado que ele tinha vários diálogos em redes sociais com outras pessoas, outros pedófilos, em que ele solicitava que essas pessoas passassem vídeos ou fotografias para ele, contendo essas cenas de sexo com menores de idade, e em troca ele teria que também encaminhar fotografias e vídeos dele com outros menores. É uma rede que existe em todo mundo. Alguns desses diálogos, inclusive nas línguas espanhola e inglês, ou seja, essas cenas de vídeo, essas cenas de sexo praticadas por ele, foram distribuídas não só apenas no Brasil, mas em outros países, e por isso a Polícia Federal atua no caso, pela internacionalidade do crime. Então ficou bem configurada realmente a participação dele nesses crimes, tanto de ele possuir as imagens, como também dele transmitir imagens de pedofilia e de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. E nós divulgamos aí para a imprensa a fotografia dele, não o nome, mas a fotografia, porque para colaborar na investigação, na expectativa de que os pais que tenham visto, principalmente seus filhos, né, do sexo masculino, na idade entre 10 até no máximo 16 anos, que tenham visto esse cidadão com seus filhos, que procurem a polícia e denunciem, que muito provavelmente ele ou assediou ou chegou até a praticar o crime de estupro contra esses meninos.
Nós temos alguns vídeos dele, foram produzidos, segundo consta lá nas filmagens, aqui em Maceió, mas também em algumas cidades do interior, principalmente na cidade de Quebrangulo. Como é que era a atuação, o dia a dia desse homem, doutor? Ele trabalhava, né, tinha a sua profissão, fazia seu trabalho, mas nas horas vagas ele circulava pela cidade e procurava. Tem um vídeo, por exemplo, que existe uma meia dúzia de meninos nessa idade de aparentemente 10 até 14 anos, com uma bola. Então, num bairro mais pobre, você vê que são meninos assim, de aparência, né, mais pobre. E ele vê os meninos na rua e começa a puxar conversa e chama para o carro. Ele faz essa filmagem, o menino sentando no banco traseiro do carro. Ele pede para o menino se tocar. O menino fica preocupado se está sendo filmado ou não. Então, ele ia conversando aos poucos. Tem conversa que ele fala em dinheiro também. Então, há uma suspeita de que ele até oferecer dinheiro em troca da participação dos meninos nos vídeos. E também, um detalhe da apreensão foi que a gente encontrou também uma câmera dissimulada, o que demonstra que, em alguns casos, provavelmente a criança, o adolescente não sabia nem que estava sendo filmado. E em algumas das gravações, os meninos perguntam se ele está filmando. E ele às vezes diz que não, ou às vezes ele diz que está filmando, mas que não está mostrando o rosto. É o que realmente acontecia. Doutor, ele era um topógrafo, como é que era a vida particular também dele? Tinha filhos, tinha casado? Ele foi casado, tem uma filha, criança ainda, na faixa etária de 6 ou 7 anos de idade, aparentemente. E mora ali no bairro Prado, juntamente com irmã, outros familiares também na casa. E, ou seja, é uma pessoa que você vai circular na rua com ele, não vai ver nada de estranho nele. Né? Ele é homossexual, hoje é algo que a sociedade já a cada dia mais vem aceitando essa situação. E então, assim, passa desapercebido, realmente. Ninguém vai olhar para ele e imaginar que ele é um pedófilo. Então, realmente não tem cara, né? Chega a surpreender a quantidade de vídeos que ele tinha? Sim, milhares de vídeos, milhares de fotografias envolvendo menores. É uma quantidade bem considerável. E também diversos dezenas de vídeos dele com menores também, né? Doutor, muito obrigado. Parabéns. Continua nesse trabalho, né? É claro que as iniciais não são reveladas por um critério estabelecido pela Polícia Federal. Aliás, o nome, na verdade, do acusado, né, por pedofilia, só as iniciais DRM, de 48 anos. As imagens nós já mostramos a respeito do que foi divulgado pela Polícia Federal, e todo esse desdobramento a respeito do assunto nós podemos também trazer através do pronunciamento do delegado adjunto, doutor André Santos Costa. Agora a Polícia Federal vai pedir a transferência para o centro prisional nesse homem que cometia vários casos aqui, por exemplo, de pedofilia, principalmente na cidade de Quebrangulo, onde ele atuava como topógrafo, e também aqui em Maceió, onde ele utilizou muitas vezes a sua própria residência, segundo informou os responsáveis pela investigação da Polícia Federal. Aqui com imagens de Flávio Santos, da sede da Polícia Federal, no bairro de Jaraguá, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado ao meu querido amigo Viderlan Araújo. Gente, o que é extremamente preocupante nesse caso, vocês viram aí, o repórter Viderlan Araújo nos informou com muita propriedade. Essa investigação durou 1 ano e a Polícia Federal já tem certeza que este cidadão, e é importante colocar isso, que as imagens que nós exibimos da fuça dele foram imagens cedidas pela própria Polícia Federal, por uma questão nossa que nós estamos, por enquanto, omitindo o nome desta figura, por enquanto, mas as imagens foram liberadas pela Polícia Federal. O que preocupa ainda mais nessa história? Ao que tudo indica, este cidadão que o senhor está vendo aí agora faz parte de uma rede internacional de pedofilia. Como é que ele agia? Ele chegava lá em Quebrangulo, em outros municípios carentes aqui do estado de Alagoas, passava a conversa na molecada, dava dinheiro, levava para tomar sorvete e depois botava todo mundo pelado para fazer aí
este crime absurdo que é a pedofilia. Então, a Polícia Federal já sabe que ele pegava esses vídeos e negociava com outros pedófilos de outros países. Então, quem sabe até a Interpol não entre nessa história, porque, minha senhora e meu senhor, eu vou ser muito sincero aqui, a opinião do Mauro, tá? A opinião do Mauro Wedekind. A ciência diz que pedofilia é um distúrbio. Eu não concordo, não. Isso para mim é safadeza da pior qualidade. Porque imagine o senhor saber que o seu filho, a sua filha, está sendo vítima desse distúrbio. Não dá, né? Vamos ser sinceros, não dá. Parabéns à Polícia Federal, que fez um trabalho muito bom e, ao que tudo indica, vai encontrar em pouco tempo outras cabeças que participam, infelizmente, desse crime brutal, dessa vergonha que é a pedofilia. E quem sabe até botar a Interpol na parada para encontrar pilantras iguais em outros países do mundo. Me desculpe a sinceridade, mas é isso que eu penso. Eu não vou fazer aqui nenhum discurso. Ah, manda tratar, não tem tratamento, me desculpe. Vamos continuar na página policial. Marcelo dos Santos Carnaúba, acusado de assassinar o empresário Guilherme Brandão, proprietário da casa de shows Maicai, foi pronunciado como autor material do crime ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2014. Ainda não há data para o julgamento e cabe recurso contra a decisão de pronúncia. A decisão foi proferida pelo juiz Geraldo Cavalcante Amorim, da 9ª Vara Criminal, e também mantém a prisão do acusado. Olha só, gente, a Polícia Federal está investigando se um vídeo que tem circulado nas redes sociais e mostra um helicóptero pousando é mesmo da aeronave Falcão 2, que caiu na última quarta-feira e matou 4 militares em Maceió. As imagens são de um cinegrafista amador e mostram um helicóptero pairando por cima de umas casas como se estivesse realizando um pouso. Vejam aí as imagens, o vídeo aí de um cinegrafista amador. Quando ele está mais próximo do chão, aparece cruzando o seu caminho. Tá um vídeo aqui estranho, porque a gente não tem a imagem completa, mas mostra aí, ao que tudo indica, né? Parece ser realmente aí na parte alta da capital, mas quem tem que dizer isso realmente são as autoridades competentes, porque a gente vê tanta coisa circular na internet, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, por isso fica a ressalva que não há nenhuma comprovação de que este helicóptero é o mesmo que infelizmente caiu na semana passada lá no bairro da Santa Lúcia, matando os 4 PMs que lá estavam. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta tem Viderlan Araújo com as notícias do esporte. Você não pode perder. Até já. Consulte o site do Tribunal. Encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro.
aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Voltamos com Verdade e Informação. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. O endereço é facinho, gazetaweb, tudo junto.com. gazetaweb.com. Clica lá em TV Mar, a qualidade é excepcional. Como eu digo sempre, se você não está perto do canal 25 da NET, vá até a internet e acompanhe toda a programação da TV Mar. A partir de hoje, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito dará início à segunda etapa da operação para coibir irregularidades cometidas por veículos de transporte complementar, como mostra o repórter Fernando Palmeira. E a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito novamente entra em ação para coibir o abuso e irregularidades no transporte complementar no estado de Alagoas, principalmente aqueles que circulam dentro da capital. Nós estamos aqui com o agente Medeiros, ele nos fala e faz um balanço já desses primeiros momentos dessa operação. Isso, inicialmente foi feita do Valdo Góes Monteiro, Fernandes Lima, e agora nós seguimos para a segunda fase, que foi na Avenida Menino Marcelo, onde nós estamos com a nossa equipe fiscalizando para que os complementares respeitem os pontos deles de embarque e desembarque de passageiro. Eles não podem sair pegando passageiro dentro do município de Maceió, nos pontos municipais, e sim eles têm que respeitar o ponto dele e apenas desembarcar passageiros. Entre a rotatória da Polícia Federal até o centro de Maceió, qual o percurso e quantos pontos estão aí para que haja essa regularidade? Isso. Inicialmente nós estamos fazendo da Polícia Rodoviária Federal sentido centro. A terceira fase será da Polícia Rodoviária Federal até Forene e os limites do município. Nesse primeiro momento da operação, a Via Expressa, o Menino Marcelo, está sendo a primeira a ser fiscalizada. Já algumas abordagens já aconteceram? Na verdade, a Via Expressa já é a segunda fase. A primeira foi na do Valdo Góes Monteiro e na Fernandes Lima. E agora nós estamos no segundo momento, na Avenida Menino Marcelo. E é bom frisar que antes de toda essa abordagem feita, que nós estamos fazendo agora, já foi feita a parte educativa, onde nós chamamos todos os presidentes de associações, informamos da situação e os membros estavam cientes da forma de proceder. Qual o abuso que estava acontecendo? A questão é que eles ficavam pegando passageiros, que o transporte complementar ele é intermunicipal. Então ele pode pegar passageiro no seu município de origem e trazer para Maceió, bem como levar de Maceió e levar para outro município. Acontece que eles estavam transitando dentro do município de Maceió, fazendo como se fosse o transporte metropolitano, coisa que eles não podem fazer.
Essa fase é educativa ou já está sendo para valer? Já está havendo apreensão de veículos? Já está sendo a punitiva. Nós já estamos recolhendo o veículo. A fase educativa já foi feita previamente e nós agora estamos aplicando os rigores da lei. Quantos já estão aqui, já com o automóvel detido, o equipamento já está aqui, o veículo, e quantos já foram abordados e quantos já foram detidos? Isso, nós estamos fazendo um trabalho de inteligência, onde nós só abordamos o veículo que realmente cometeu a infração. Hoje foram 2 veículos recolhidos e na semana passada nós tivemos cerca de 10 veículos recolhidos. O que é que pesa para o motorista, para o proprietário? Isso, ele vai responder dentro do sistema de transporte, tanto da SMTT como da ARSAL, vai ficar com o veículo recolhido até estar sanado todas as irregularidades do veículo. Essas operações vão até quando? Nós pretendemos perpetuarmos essa operação para manter esse padrão dos veículos. Sistematizar a chegada, a saída de veículos do centro de Maceió, do transporte complementar, é organizar também o trânsito em nossa capital e o setor de transporte. Zenildo Filho, que coordena essas ações, está sempre atento a esses acontecimentos e a partir de agora não há mais a ponderação do momento educativo. Agora sim é punitivo e o veículo fica retido aqui no pátio da SMTT. De onde falou Fernando Palmeira com as imagens do Valdemir Soares para a TV Maracanã 25 da organização Arnoldo de Melo, na NET. Muito obrigado ao Fernando Palmeira. Essa campanha agora, como bem disse o Fernando, ela é punitiva. A primeira foi educativa, mas realmente, né, gente, a segurança dos passageiros está sempre em primeiro lugar. Agora nós vamos receber Viderlan Araújo, nosso querido jornalista, colega, companheiro, amigo, irmão, com as notícias do esporte. Eu estou triste. Mauro. Prazer imenso. Eu estou triste. Tá triste por quê? Porque o Rogério Ceni fez uma lambança ontem. O Rogério Ceni fez uma lambança. Pegou aquela bola... Como é que se diz no futebol? Quebra. É verdade. Aí ele foi querer sair bonitinho, tomou mais um gol. Quem gostou, sabe quem foi que gostou de tudo isso? Fábio Salsicha. Olha o sorriso dele na câmera. Tá dando risada. Palmeiras ia perdendo e tal. São Paulo fez lá com o favor do Rogério Ceni. Que coisa, né, rapaz? Eu fiquei triste, mas tudo bem, Videlão. O importante são as notícias do esporte. Vamos lá, Mauro. Então, vamos trazer as notícias do esporte. Tivemos também no final de semana automobilismo. Fórmula 1, GP do Japão foi realizado, né, mais precisamente em Suzuka. Tradicional GP, onde Ayrton Senna conquistou várias vitórias. E por falar em Ayrton Senna, que é sempre lembrado na Fórmula 1 pelo que fez, né? Um brasileiro muito respeitado por lá. Lewis Hamilton conquistou uma grande vitória. Vamos dar uma olhadinha então nessas imagens que já temos aí do GP de Suzuka, onde acabou acontecendo no final de semana, né? Na madrugada de sábado para domingo. Esse é o momento da bandeirada, onde Lewis Hamilton comemorou mais uma vitória, né? 3 títulos de Senna. Foi o palco aí, na verdade, do GP do Japão. E aí acabou tendo toda essa comemoração por parte dos pilotos. E aí o Lewis Hamilton levantando o troféu pela 41ª vez na carreira, atingindo também a marca do brasileiro Ayrton Senna. Segue caminhando a passos largos para a conquista do título da temporada, o Lewis Hamilton, que acabou sendo um dos grandes nomes, está sendo um dos grandes nomes nesta temporada, né, no automobilismo. Nós já temos aqui, inclusive, o quadro, na verdade, na classificação do Mundial de Pilotos, né, na classificação do Mundial de Pilotos e também na classificação dos construtores, né? Nós temos aqui já nesse material o Lewis Hamilton é o primeiro colocado na classificação geral, ele que é da Mercedes. O Nico Rosberg, o alemão, é o segundo. O Lewis Hamilton tem 252 pontos contra 211 do Nico Rosberg. O Sebastian Vettel é o terceiro. E aí o brasileiro, o melhor posicionado é o Felipe Massa, está em sexto com 97 pontos, ainda não conquistou nenhuma vitória na temporada. E o outro brasileiro, o Felipe Nasr, aparece aqui um pouco mais embaixo, é o 13º colocado com apenas 17 pontos. Em relação à corrida pelos construtores, a Mercedes está em primeiro, tem 463 pontos. A Ferrari vem em segundo, 310, a Williams em terceiro com 198. Pelo menos essa é a situação no charmoso GP, né, do Japão, que foi realizada essa prova no final de semana e que teve mais uma vitória de Lewis Hamilton. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Vamos lá, Campeonato Brasileiro. Torcedor gosta de quê? Ver bola na rede, gol. O Mauro Vedequim está certíssimo, né? Torcedor gosta de ver gol. Então nós vamos começar a partir de agora trazendo os gols da vitória daquele que ninguém consegue segurar. Sabe quem é? O Corinthians. Tá danado, rapaz. Pensei que você ia falar que era o Vasco. Não, daqui a pouco. Calma, deixa pro final, né? É o melhor deixa pro final, meu amigo Mauro. Vamos lá, vamos trazer os gols da vitória do Corinthians em cima do Figueirense. Vamos colocar na tela. Vamos lá. Aí o primeiro gol da partida, o gol marcado por Elias.
Chute cruzado, Alex Muralha não conseguiu fazer a defesa. Aí o Elias convocado para a seleção brasileira. Aliás, né, os 3 jogadores que o Dunga convocou para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, que começam no mês que vem contra o Chile e contra a Venezuela, eles foram os responsáveis pelos gols do Corinthians, né? O Elias fez o primeiro, nesse chute cruzado, você está acompanhando aí o replay, né, por outro ângulo. O segundo gol saiu pelo zagueiro Gil, olha o cruzamento do lado esquerdo, e o Gil na antecipação fez 2-0 para o Corinthians. Muito bem o Corinthians no campeonato, né? Ninguém consegue alcançar. Hora, aquele momento que tudo dá certo. Tudo dá certo, Mauro. Tudo dá certo. E com a rodada de ontem, o Corinthians conseguiu ampliar, né, a margem que já havia para o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. Agora, você viu que eles jogaram de laranja, né, Videlano? Sabe por que isso? Esse pessoal de marketing, eles são espertos demais. Deixa a gente ver o último gol, aí eu já explico. É o terceiro gol, né? Na verdade, aí o cruzamento do córner, a cabeçada e o Renato Augusto fez depois o rebote do Alex Muralha, o terceiro gol do Corinthians. Mas me ajude, Mauro Vedequim, me ajude. Por que o laranja? O pessoal do marketing, que é esperto demais, sabe que a torcida corintiana é extremamente fanática, porque esse laranja aí da camisa remete ao terrão lá de Itaquera, do Parque São Jorge, e por isso uma homenagem ao terreno lá onde as crianças jogavam bola, e por isso o laranja na camisa. É isso aí. Daqui a pouco eles lançam uma camisa vermelha também, né, para poder, vamos aqui homenagear o eclipse de ontem à noite, né? Pois é, e o gol do Figueirense, marcado por Leandro Silva, foi o único gol da partida, o único gol do Figueira, né, na partida. Na final aí, placar final, Corinthians 3, Figueirense 1. Vamos dar sequência aos gols dessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, até porque nós tivemos nada mais, nada menos do que 8 partidas ontem. 8 partidas. O Sport enfrentou a Chapecoense. Foi o retorno do Sport à Ilha do Retiro. Vamos dar uma olhadinha então nos gols dessa vitória do Leão. Vamos lá. Primeiro gol da partida marcado por Diego Souza. Aí fica fácil, até eu marcaria, viu, Mauro? Você com a venda nos olhos também, né? O Sport voltou bem, com o Diego Souza aí fazendo esse primeiro gol. E o Diego Souza, que eu achei que ia ser um grande jogador, que ele nunca conseguiu se firmar direito, né? Nunca. Já jogou até na seleção brasileira, mas não conseguiu se firmar, não. Ficou marcado com a camisa do Vasco, por exemplo, pelo gol que perdeu contra o Corinthians na Libertadores. Aí o Diego Souza fazendo 1-0. O gol contra do Apodi colocou o Sport ainda mais em vantagem, 2-0. O Apodi tentou dar ali um corte estilo UFC, né? Olha só. Perna lá no alto, mas indo contra a própria meta, 2-0 para o Sport. Uma vitória importante para o Sport pelo fato da classificação atualizada nesse momento decisivo, né? Faltam 10 rodadas para o encerramento da competição. O terceiro gol do Sport marcado depois dessa bela jogada, olha só, um passe em profundidade, o Regis passou por 2 marcadores e chutou de perna esquerda no cantinho final. O Sport 3-0 em cima da Chapecoense. Esse resultado que deixa o Sport muito bem na classificação, entre os 10 primeiros colocados na classificação geral do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora sim, em São Paulo nós tivemos o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha então como foi. Vamos ver os gols. Vamos lá. Primeiro gol da partida, marcado pelo São Paulo. Carlinhos, em grande fase, jogada pelo lado esquerdo. Deu uma puxada ali para a perna direita. E o toque com categoria, sem chances para o goleiro Fernando Praz, né? Pois é, 1-0 São Paulo. Carlinhos, ex-Fluminense. E ex-seleção brasileira também, né? Grande fase com a chegada do Osório, está jogando muito. 1-0 para o São Paulo. Clássico, o que se define é o quê? Detalhes, né? Então, nesse detalhe tão pequeno de nós dois, né? Nosso querido Rogério Ceni acabou nesse detalhe aí, entregando a bola nos pés do Robinho. Também teve méritos o Robinho, né? Teve uma cobertura, não tinha goleiro, claro, tudo bem. Mas o Robinho foi ousado, né? Nesse gol que definiu a partida. Placar final, São Paulo 1, Palmeiras também 1. E finalmente no Rio de Janeiro deu a lógica, Mauro. No Rio de Janeiro deu a lógica. Não adianta, cara. Olha, para jogar 10 vezes aí, olha, eu queria que o Vasco da Gama enfrentasse o Flamengo daqui para o fim do Campeonato Brasileiro. Você sabe o que ia acontecer? O Vasco ia escapar do rebaixamento. Ia cair fora da zona. Vamos dar uma olhada então nos gols. Vamos ver. Vamos lá. Vitória do Vasco, mais uma nesta temporada, né? O Vasco da Gama conquistando aí mais um resultado positivo nesta temporada. Vamos colocar aí, Filipão. Vamos colocar esse gol aí do Vasco, vamos nessa? Aí o primeiro gol da partida, Emerson Sheik, 1-0 Flamengo. Mais uma vez o lance, olha o replay. E o Sheik ali na marcação da defesa conseguiu fazer o primeiro gol. Nessa altura aí o torcedor do Flamengo já achava, vai ser uma vitória, né? Nós vamos ganhar do Vasco, tá? Tudo certinho. Não contava com a astúcia no segundo tempo do Rodrigo, zagueiro do Vasco. Cobrança de falta perfeita.
1-1. Olha aí o capitão Rodrigo, que esses dias levou uma tapa do torcedor do Vasco, né? O torcedor naquele momento de crise acabou... A reação dele ontem, depois do gol, mostrou bem isso, né? Pois é, mas cobrou bem falta, né, rapaz? Cobrou bonito bem. Gol, bonito. A falta foi muito bem batida. Mais uma vez o lance. E aí o gol da vitória do Vasco saiu através da cobrança de pênalti convertida pelo Nenê. 2 minutos depois, final, Vasco da Gama 2, Flamengo 1. Com esse resultado, a classificação de momento do Campeonato Brasileiro da Série A, nós já temos inclusive a classificação preparada aqui. E aqui nós vamos, no andar do tempo, trazer essa classificação. Vamos colocar na tela aí, Felipão. Vamos lá, vamos ver. A classificação de momento da Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o líder, tem 60 pontos. Em segundo, o Atlético Mineiro com 53, o Grêmio é o terceiro com 51, em quarto, o Palmeiras, 45. O Santos é o quinto com 43 pontos, em sexto, o São Paulo com 43, o Flamengo caiu para sétimo, tem 41 pontos, em oitavo, o Internacional com 41. Em nono, a Ponte Preta com 40, o Sport é o décimo com 40 pontos. Atlético Paranaense, 11º, 38, 12º, Fluminense com 37, em 13º, Cruzeiro, 36, em 14º, Coritiba, com 33 pontos. Em 15º, Avaí com 32, e aí aqueles que lutam para poder permanecer na competição. Em 16º, Goiás, tem 31 pontos. Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento, 17º tem 31, em 18º Figueirense com 28, o Vasco é o 19º com 26, em 20º Joinville com apenas 24 pontos, lembrando que foi uma arrancada fantástica do Vasco. Né? Sem dúvida, sem dúvida. O Vasco conseguiu arrancar, né? Diminuiu a diferença de 12 pontos que tinha em relação à primeira equipe, de 12 para 5. Hoje só 5 pontos separa o Vasco. O CRB do Mauro Verequim jogou no sábado aqui em Maceió contra o Mojimirim e venceu. Vamos ver os gols. Primeiro gol da partida, depois do cruzamento do Bocão pelo lado direito. Maxwell, estilo Dadá Maravilha, parou no ar, cabeçada fantástica, 1-0 CRB. Olha aí a cabeçada. Segundo gol do CRB saiu com o artilheiro Zé Carlos, sempre ele, né? O Zé Carlos, fantástico, né? A contribuição do Zé Carlos para a equipe do CRB, né? Fez 2-0. E o Val Barreto fez esse gol, que ainda deu um pouquinho de esperança para o Mojimirim, mas ficou nisso mesmo. Acabou aí o resultado, 2-1 para o CRB. O CRB que agora, com a vitória, ganhou algumas posições na classificação geral da Série B do Campeonato Brasileiro e saiu da 14ª colocação no qual se encontrava para ser o 11º na classificação geral com 37 pontos. Para a gente encerrar, Mauro Vedequim, só mais duas informações. O Asa venceu ontem o Vila Nova com o gol do Valdanes, venceu pelo placar de 1-0 e segue classificado para a próxima fase. O Asa foi o segundo colocado no término da primeira fase e vai enfrentar o Tupi de Juiz de Fora na próxima fase da competição em 2 partidas. Se passar, está na Série B do Brasileiro. Que beleza. Fantástico. E o Coruripe, situação diferente. Enfrentou o São Caetano jogando no Gerson Amaral, perdeu por 3-0, vai ter que vencer por 4 gols de diferença lá em São Paulo para poder permanecer na competição. Acho uma missão quase impossível. É difícil reverter, mas vamos torcer. Grande, Mauro. Um abraço para você. Obrigado. Até segunda-feira, né? Ou quando você chamar. Se não tiver aqui em vida, estarei... Não, em vida não. Mas se não tiver aqui presente em carne e osso, estarei virtualmente. Um grande abraço. Valeu, Mauro. Muito obrigado, Viderlan. Eu vou para um rápido intervalo, tomar uma água, a gente já volta. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo,
a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Estamos de volta com Verdade e Informação. Gente, nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Porlane Santos, porque a UFAL promete fazer novidades, atenção você estudante, hein? Novidades em relação ao critério de avaliação do Enem. Boa tarde para você, Porlane, tá ventando bastante aí, né? Mas tudo bem, é assim mesmo, vida de repórter não é fácil não, gente. Quais são as informações? Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Mauro. Realmente está ventando bastante aqui, estamos ao vivo. E é isso mesmo que você disse, olha, a UFAL está negociando, avaliando aí novas formas, novos critérios de avaliação para o Enem. E é sobre isso que a gente vai conversar neste momento aqui com Amaury Barros, ele que é pró-reitor de graduação aqui da UFAL. Amaury, conta pra gente como é que vai ser, serão adotados pesos agora para cada curso? É verdade. Boa tarde, Porlane. Boa tarde, Mauro, telespectador da TV Mar. Nós iniciamos neste segundo semestre de 2015 uma discussão com relação à utilização, adoção de pesos nas provas do Enem. Como você falou anteriormente, no antigo PSS, a gente utilizava já pesos. E ao ingressarmos no sistema Enem-Sisu, a partir de 2012, a gente vem trabalhando com média aritmética, então todas as provas têm o mesmo peso, independente do curso, independente da área. E a gente tem observado que é necessário dar esse toque de qualidade no sistema Enem-Sisu, porque um aluno, por exemplo, que quer ingressar no curso de engenharia, onde tem uma necessidade grande de conhecimento de matemática e física, é natural que ele tenha um bom desempenho em matemática, física e disciplinas da área, química e biologia, por exemplo. Então, a gente está estudando isso, já está bem avançado, conversamos com os coordenadores de curso, tivemos uma parada por conta da greve e vamos retomar essa discussão para adotarmos a partir de 2016. Mas deixamos claro, queremos tranquilizar a comunidade, a população, de uma forma geral, que para este ano não temos novidade. Se aprovada, é para o próximo ano, porque essa decisão precisa ser aprovada no Conselho Máximo da Universidade. Amaury, agora explica para a gente, quem é que decide que peso cada curso vai ter?
Olha, essa discussão ela começa no colegiado do curso, os professores conversam com a comunidade interna, aprovam a nível de conselho de unidade e em seguida encaminham ao conselho universitário. Então é um processo de discussão longo e a gente precisa fazer com bastante cuidado, porque temos aí todas as escolas do ensino básico, cursinhos que precisam conhecer previamente as regras do jogo com muita antecedência. Então, repetimos que para esse ano não temos nenhuma alteração, continuamos da forma que estamos trabalhando desde 2012. Amaury, é mais uma ferramenta para que o sucesso do Enem Sisu aqui na UFAL se repita. Faz uma avaliação breve para a gente sobre essa questão do Enem do Sisu. Olha bem, a partir de 2012, todas as vagas da UFAL foram preenchidas a partir do Enem mais o Sisu. O Enem é a prova, como a gente sabe, e o Sisu é um banco de vagas, é um leilão de vagas. Então a nossa avaliação, depois de 4 anos, é bastante positiva. Só para que a gente possa dimensionar isso, no antigo PSS, a gente fazia a prova em 9 cidades. Agora, com o sistema Enem-Sisu, a gente faz a prova em mais de 30 cidades, mais de 200 locais de aplicação de prova. A gente vai realizar provas agora nos dias 24 e 25 de novembro, né? De outubro próximo, melhor dizendo. E então é um sistema que aponta na democratização, no sentido da democratização do acesso. Então a gente chega aos diversos locais e com isso a gente tem uma participação maciça, algo em torno aí de 140 mil alagoanos concorrendo às vagas ofertadas. Amaury, só para a gente finalizar, vamos conversar um pouco sobre essa questão do fim da greve da UFAL. A gente tem informação de que nessa última quinta-feira os professores, os docentes da UFAL decidiram pelo fim da greve. Mas aí essa proposta também foi acatada pelos técnicos administrativos. A greve realmente acaba já nesse próximo dia 5 e como é que fica o calendário dos alunos? É verdade, a greve dos docentes acabou na última quinta-feira, dia 24. Então, no próximo dia 5, segunda-feira próxima, voltaremos às aulas. Nós já fizemos 64 dias de aula, restam 36 dias para a gente encerrar o semestre letivo e nós estamos discutindo. Essa discussão, ela envolve um conjunto de atores, tá certo? Então, ao longo dessa semana, nós faremos várias reuniões com diretores de unidades acadêmicas e campos, com coordenadores de curso. A Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria que eu tenho o privilégio de liderar, a gente está elaborando uma proposta de correção desse calendário de ajuste. Vamos apresentar essa proposta ao Conselho Universitário na próxima quinta-feira. E após essas negociações com os diretores de unidades e coordenadores de curso, a gente encaminha para a deliberação do Conselho a proposta que tem por finalidade fazer os ajustes necessários para a gente concluir o semestre 2015.1 e iniciar o mais rápido possível o segundo semestre de 2015. Independentemente de os técnicos administrativos da UFAL acatarem ou não pelo fim da greve também, as aulas já se iniciam no dia 5 de outubro. Sim, são situações distintas. Greve do técnicos é um momento, greve dos docentes é outro. A greve dos técnicos também já foi deliberada pelo fim. Eles estão aguardando a assinatura do acordo, que a gente espera que essa semana seja assinado o acordo entre o sindicato deles, o Ministério do Planejamento, o MPOG e o MEC. Então, a gente tem expectativa que a greve dos técnicos também encerre essa semana, mas a dos docentes já está certíssima, o retorno às aulas na próxima segunda-feira, dia 5. Já encerrou a greve dos docentes. Tá ok, então. Mauro, olha, eu já estou satisfeita aqui com as informações que o Amaury me passou e eu gostaria de saber se você tem aí alguma pergunta a fazer para ele. Polani, eu quero só te agradecer e te convidar, Polani, a ficar aí pelo menos ouvindo a gente, porque nós vamos continuar aqui, agradeça também aí, porque nós vamos continuar falando de educação aqui no estúdio. Quem está comigo aqui ao vivo é a Soninha Moraes, que é diretora de ensino da CEMED. Isso por quê? Por que nós convidamos a Soninha, Polani e telespectadores? Porque Alagoas apresentou um mau desempenho na avaliação nacional de alfabetização divulgada pelo Ministério da Educação. Segundo o levantamento, 43% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental não sabem ler frases. Soninha, vem para cá, boa tarde para você, um prazer imenso reencontrá-la e ainda mais aqui ao vivo no Verdade Informação. Soninha, me diz uma coisa,
Como é que nós podemos entender esse mau desempenho, esse resultado, mais uma vez, que não é bom? Nós não gostaríamos que fosse assim. Boa tarde aos telespectadores de TV Mar. É um prazer estarmos aqui para falar da educação, né? Nós entendemos que esse resultado, né, é realmente um pouco da realidade que nós vivemos em Alagoas. Agora, nós colocamos para vocês, telespectadores, o que nós, enquanto município de Maceió, estamos fazendo para evitar essas situações, né? Esses resultados que não agrada nenhum de nós educadores. Mas também quero colocar que esse resultado que saiu não é de Maceió, né? Ele é do Estado e, portanto, de todos os municípios, e Maceió, obviamente, está dentro do Estado como todo. Maceió faz parte, né, desse contexto. E que nós gostaríamos de colocar para vocês do que a Secretaria de Educação vem fazendo enquanto política para trabalhar a questão da alfabetização das crianças, né, do 1º ao 3º ano, que é você trabalhar a alfabetização na idade certa, que é o projeto. Nós temos vários projetos, né? Eu vou citar aqui 3 projetos que nós consideramos de fundamental importância. É o PENAIC, que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, em parceria com o governo federal, que foi um projeto pensado pelo Ministério da Educação, e nós assumimos em 2013. Nós temos nesse projeto, nós temos em média 22 mil crianças envolvidas, de 1º ao 3º ano. Isso contempla uma média de 770 professores, professores que trabalham com essa faixa etária, com o ensino do ensino fundamental do 1º ao 3º ano, e que essa formação, que é todo o nosso foco, que nós damos, né, focamos na formação dos professores. Então, dentro do projeto PENAIC, nós temos essa formação uma vez no mês, onde nós reunimos todos esses profissionais o dia inteiro, são 8 horas de formação por mês, para que esses profissionais se apoderem desse conhecimento e trabalhem com as suas crianças nas escolas. Esse é um dos programas. Temos agora implantado o programa Se Liga e Acelera, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, que nós temos quase 2.000 alunos envolvidos, 18 escolas, né? Onde também trabalhamos essa questão do letramento e da alfabetização. E como também o programa O Mais Educação, que conta também com profissionais da área da pedagogia, que são os estagiários, trabalhando diretamente sobre a orientação dos profissionais da Secretaria de Educação, os técnicos, que dão toda a orientação a esses jovens, para que eles possam trabalhar no horário, no contraturno com essas crianças. E aí onde nós chamamos o apoio pedagógico. Nós temos 27 escolas que estão sendo trabalhadas também nessa perspectiva. Soninha, aproveitando toda a sua experiência como educadora, né? Você está falando das iniciativas que são extremamente bem-vindas, e é importante registrar, gente, a Soninha está aqui, ela não é culpada de nada, não. Ela só foi convidada para vir para cá para a gente conversar sobre isso. Maceió, inclusive, tem feito um trabalho muito bacana, mas eu queria lhe perguntar, Soninha, o seguinte... me parece que essa questão da educação passa por justamente isso, esses programas que a senhora está falando, né? A formação dos professores, a participação da família também me parece muito importante, e também o aluno, né? O interesse, né? Tudo isso é importante para ajudar a melhorar esses indicadores, né, Soninha? E é tanto que nós trabalhamos com a participação da família através dos conselhos escolares.
né? Então, é preciso que haja, que a gente possa compartilhar, né? E colocar para a comunidade escolar, os pais, a importância da alfabetização, do letramento, né? Do numeramento, principalmente da alfabetização. Porque se a criança ela se apodera da alfabetização, do letramento, ela com certeza não terá dificuldade em seguida, né? É tanto que esse programa, que é o PENAI, que é toda criança aos 8 anos sabendo ler, né? E a gente acredita, é a nossa perspectiva de que a gente venha ter crianças que cheguem de fato aos 8 anos sabendo ler e escrever. Qual é o peso, Soninha, nesse panorama atual, que a gente sabe não é uma exclusividade de Alagoas, não, né? É verdade. Infelizmente, isso se espalha por todo o país. Mas qual é o peso da progressão automática, que as crianças não podem mais repetir? Como é que está isso? Você acha que isso tem um peso aí nesse cenário? Mas veja mesmo, não é essa questão que a criança não possa repetir, né? Que as pessoas às vezes não fazem essa confusão, né? Certo. Na verdade, a criança, ela entra na escola, né? Tem a educação infantil, a creche, mas falando do ensino fundamental do primeiro ano, ela, aos 6 anos de idade, né? Ela entra na escola, ela tem o primeiro e o segundo ano, então tem todo um trabalho para que essa criança, de fato, ela se alfabetize. E tem na sua avaliação, que nós chamamos de avaliação, há todo um parecer descritivo que acompanha essa criança para a série seguinte. Então, se eu tenho um aluno do primeiro ano, ele vai para o segundo ano, ele leva um parecer descritivo para que a professora do ano subsequente, ela tenha todo um olhar sobre aquele resultado, sobre aquela informação daquela criança, das crianças de modo geral, para que ela possa trabalhar as dificuldades que não foram vencidas, a aprendizagem que o aluno não teve com relação àqueles conteúdos. Então, para que, de fato, ela chegue, por exemplo, a criança passa do primeiro para o segundo, né? Ela vai, como diz que não tem avaliação, mas ela tem esse parecer, e que no terceiro ano também essa criança ela passa a ser avaliada em cima desse parecer, mas é no terceiro ano que de fato tem avaliação com, vamos dizer, com notas ou conceitos, que fazem com que ele fique retido ou não. Mas existe todo um trabalho que antecede, né, para que esse aluno realmente ele tenha uma aprendizagem significativa. Soninha, nós temos também o outro lado da moeda, né? A gente vê aí estudantes alagoanos, estudantes de Maceió sendo premiados em Olimpíadas e tudo mais, né? A gente vê, inclusive, até fora do país. É verdade. O que faz com que esses alunos se diferenciem? É tudo o que a senhora dizia no começo, o apoio, a boa formação? Sim. Olha, a gente entendemos que tudo isso é um contexto, né? Todo um complexo. É tudo isso, é a formação dos professores, né? Que é o foco. A secretaria hoje tem como foco a questão da formação dos professores. A nossa secretária, através da prefeitura, do nosso prefeito, que tem uma decisão de ter educação como prioridade, né? A questão da infraestrutura das escolas, né? A professora Ana Deise acabou de assinar contrato com a Oi, porque, na verdade, as escolas tinham internet, mas, de fato, essa internet não existia. Então, está sendo retomado pela Oi, né? Pela secretaria, pela nossa secretária, que já está já bem articulado isso aí, esse contrato. E também na melhoria das unidades de ensino. Não podemos ter unidade de ensino que seja um depósito de crianças e de trabalhadores. Precisamos ter um respeito pelas crianças, pela comunidade escolar, né? Pelos trabalhadores que lá estão, pelas crianças e por todos que fazem, né, a comunidade escolar. Então, a gente acredita que tudo isso, né, a participação em eventos de alunos, de Olimpíadas, enfim, tudo isso é um somatório para que, de fato, essa criança venha a se destacar
né, diante de todo esse contexto, venha se destacar a nível nacional e até internacional. Eu acredito nisso. É sim. Muito obrigado pela presença, viu, Soninha? Gente, olha, está quase no finzinho do Verdade e Informação. Eu vou ter que me despedir aqui da Soninha, que vem aqui. Muito a prazer. gente agradece mais uma vez a presença da Soninha Moraes, diretora de ensino da CEMED, que nos trouxe aí uma visão otimista e mostrou as iniciativas no âmbito da Prefeitura de Maceió para ajudar a melhorar todos esses indicadores. Boa tarde, Soninha. Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, né, a TV Irmã, né, a todos que fazem a TV Irmã, por essa oportunidade de colocar para a sociedade o que vem fazendo a educação do município de Maceió, a Secretaria Municipal de Educação do município de Maceió. Nosso muito obrigada. Nós que Estamos à agradecemos. disposição. Boa tarde, boa semana, tarde. Soninha. Muito Obrigada obrigado. para você. Gente, também. antes de encerrar, a gente vai falar de um assunto muito importante ligado à saúde das mulheres, principalmente das meninas. Começou hoje a segunda dose da vacina contra o HPV. A campanha começou hoje. Vamos acompanhar a reportagem antes do finzinho aí do Verdade e Informação. Veja a reportagem. Papiloma vírus humano, o HPV. Esse vírus causa câncer na mulher, principalmente no aparelho reprodutor, câncer uterino. E é por isso que a Secretaria de Estado da Saúde, com o Programa Nacional de Imunização, está fazendo a segunda dose dessa vacina em jovens entre 9 e 11 anos de idade. Era para estar já em toda a rede escolar, para facilitar o acesso dessas meninas para tomar essa dose de vacina contra o HPV. Porém, nem em todas as escolas essa dose chegou. É o caso aqui da Escola Estadual Professora Ana Coelho Palmeira, aqui em Jacarecica. Eu estou ao lado aqui de uma das coordenadoras da escola, a funcionária dessa escola, e ela nos diz aqui, porque até agora não chegou, Rosângela Teixeira de Vasconcelos, a vacina não chegou por aqui ainda. Não, até aqui no momento a gente não recebeu, né? E aqui tem muito adolescente, né? E precisa, né? Tem ideia de quantas adolescentes estudam aqui? Olha, ao todo tem uns 400 alunos a escola. Vamos colocar metade disso, 200 meninas precisam dessa vacina. É, mais ou menos. Ou mais. Ou mais. E agora esperar, né, para ver se essa programação da vacinação contra o HPV também chega aqui, como outras escolas, acredito que já tenha chegado, aqui também venha a ter essa vacina, que é de suma importância, principalmente para a segunda dose. A primeira dose aconteceu por aqui? Aconteceu, teve, e as meninas todas se vacinaram. Agora nós estamos aguardando a próxima agora, né, que precisa, né, que tem muito adolescente, por sinal está um índice de gravidez também aqui na escola, está vendo, né, que o governo tem que se preocupar a saúde, né, em si, de preparar essas crianças para não acontecer isso. Aí a importância da educação sexual. Educação sexual, que tem crianças grávidas aqui de 13 a 14 anos. Agora, uma outra coisa que a comunidade tem chamado a atenção, já que estamos falando em saúde, na educação e educação para a saúde, educação sexual, um posto aqui vizinho, também um posto médico, que é administrado pelo município de Maceió, está fechado há quanto tempo? Olha, está fechado há mais de um ano. Teve uma primeira reforma, fizeram, né? E a segunda parou, mais de um ano. Está parado aí, sem funcionar. E a comunidade precisa, né? Porque aqui tem muita criança, às vezes a criança está com problema de saúde, e até da redondeza mesmo precisa de saúde, né? Que está difícil. Aí está fechado aí, não tem ninguém para informar nada, tá uma placa lá que vai inaugurar, que era para ter inaugurado ano passado, agora já tem outra para inaugurar esse ano, e a gente está sem resposta de nada, não tem ninguém para informar nada. Com relação a esse posto médico, o município informa sempre que é um problema da empreiteira, que não veio cuidar e o cronograma está todo desatualizado. Mas aqui, nessa escola pública do estado de Alagoas, no momento em que as campanhas estão aí, o esforço de quem faz aqui o Plano Nacional de Imunização para bater o recorde ou, quando nada, atingir as metas determinadas pelo Ministério da Saúde com relação à vacina contra o HPV. Pelo menos aqui, ninguém viu até agora chegar para essa segunda dose. E o apelo está sendo feito em nome de quem faz a escola e da própria comunidade. Com as imagens do Valdemir Soares, aqui de Jacarecica, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25, da organização Arnoldo Melo, na NET.
Muito obrigado, Fernando. A informação que nós temos é que ao longo dos próximos dias, as vacinas vão chegar aí a todas as escolas, seja da rede pública ou da rede privada. Além disso, haverá também postos volantes em shoppings, supermercados, grandes redes aí também vão receber estes postos. O que não pode é deixar aí as meninas sem a vacina. E com essa informação, gente, a gente encerra o Verdade e Informação desta segunda-feira. Muito obrigado para você que me acompanhou até agora. Continue mandando sua crítica, faça a sua sugestão, mas continue aqui com a gente na TV Mar. Para você, uma excelente semana. A gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira, à 1h30 da tarde. Tchau para você, tudo de bom. Até amanhã. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você